Outra tragédia que eu acho muito rica para discutir com os alunos é Otelo. Otelo, aparentemente, parece um texto mais simples do que o Hamlet. Os especialistas, existem especialistas que até contam o número de palavras que existem nos textos de Shakespeare, né? Mas Otelo é muitas vezes vista como um texto mais simples. Mas eu acho que Otelo é um texto muito visceral, né? Um texto muito visceral. Ele é absolutamente contemporâneo. A trama, como todo mundo conhece, versa sobre inveja. Inveja, uma das entradas centrais do texto, é algo impossível de uma pessoa não passar pela vida sem sentir. Otelo é aquele tipo de pessoa, de repente, insuportável de você conviver. Por quê? Porque ela é melhor que você. Os virtuosos, o Otelo é apresentado como homem, antes de tudo, um mouro, ou seja, alguém que vem de fora. Tudo bem, muitas vezes para uma pessoa da terra suportar que um estrangeiro é melhor do que ele é mais difícil do que suportar que alguém igual a ele ou da mesma família dele seja melhor do que ele. Mas o Otelo é apresentado como um homem corajoso, virtuoso, honesto, generoso. E essa associação entre virtude, coragem, inteligência e generosidade, muitas vezes é uma das piores associações que existe. Porque quando você é uma pessoa que tem inveja de alguém que é muito forte, ou muito bonito, ou muito bonita, ou muito poderoso, você, pelo menos se você puder se iludir dizendo que você é mais generoso do que ele, é um alívio. Mas nem isso acontece. Então o Iago, e que é muito interessante ao longo do texto, porque ele vai fazendo todo o projeto dele conversando com você, como se não existisse a parede entre o espetáculo e o público, certo? Então ele vai olhando para você, ou seja, ele vai tornando você cúmplice. Mas você é cúmplice. Por quê? Porque provavelmente se você estivesse na condição do Iago, você teria feito a mesma coisa que ele. Ou seja, quantas vezes a gente já não foi colocado numa situação de conhecer uma pessoa que é melhor do que nós somos? Eu acho que essa é uma das experiências mais marcantes. É muito mais fácil você conviver com pessoas menores do que você, mais fracas, menos capazes, do que você conviver com uma pessoa que, pelo próprio simples fato dela respirar, já é a prova de que ela é melhor do que você. Então, Iago, como a gente conhece na história, faz um plano para destruir Otelo. E aí ele demonstra a sua sagacidade, porque todo mundo sabe que uma das melhores formas de você destruir uma pessoa é você destruí-la através da pessoa que ela ama. O próprio Maquiavel já chamava atenção que você deve tomar cuidado com as pessoas que você ama, porque é através delas que é sempre mais fácil você ser destruído. Por quê? Porque o amor é uma forma de fraqueza, não no sentido moral, mas uma fraqueza no sentido psicológico. Não é à toa que a palavra paixão, não é à toa que a palavra paixão é uma tradução do grego pathos. E a palavra pathos, como a gente sabe em português, dá em patologia, doença, né? A própria versão latina de afecção, affectio, para nós dá em afecção, que é doença, quanto em afeto. Portanto, os medievais, lá pelo século XIII, XII, quando escreveram sobre amor, já falavam que o amor é uma doença do pensamento, uma forma de obsessão, em que o amante passa o dia pensando o que ela está fazendo, o que ela pensa, o que ela deseja, onde ela estará. Iago, muito inteligentemente, percebe que talvez a forma mais fácil dele chegar até a destruição do Otelo seja justamente através de Desdémona, a mulher que ele ama. E aí vem talvez uma das maiores tragédias da condição cotidiana, que os próprios psicólogos darwinistas retomam, que é, afinal de contas, porque o homem, aparentemente, quanto mais ama uma mulher, mais inseguro é com ela.
Isso daí é uma coisa que se você virar para uma menina e perguntar para ela, você está indo viajar, passar 6 meses fora, e o seu namorado disse para você ir, se ela disser que o namorado disse para ela ir, falou, vai meu amor, vai, fique lá 6 meses, ela normalmente sente que na realidade ele está rifando ela. Ou seja, isso é uma tragédia. Os darwinistas vão dizer que isso teria a ver com a velha insegurança masculina com relação à prole, né? Mas isso é muito longe, a gente não precisa chegar a uma discussão como essa. Mas o fato é que a conta parece ser a seguinte: quanto mais inseguro, mais amor; quanto mais amor, mais insegurança; quanto mais segurança, menos amor. Então, se ele confia muito em você, talvez ele não te ame. No mundo contemporâneo como o nosso, em que está na moda todo mundo dizer que é bem resolvido e bonitinho, e quando vão para a terapia são obrigados a enfrentar isso diariamente, mas como está na moda dizer o contrário, tem muita gente que acha que quanto mais você ama, e eu estou falando de amor romântico, quanto mais você ama, mais você confia. Essa é uma discussão, essa é uma ideia tipicamente de iniciantes. O amor traz insegurança, insatisfação, medo, ciúme, e é por isso que a grande literatura sempre o entendeu como uma forma de doença da alma. E aí não é muito difícil o Iago montar uma trama, e ao longo em que a gente vai assistindo a peça, ou lendo o texto, o modo, inclusive como ele vai plantando a ideia na cabeça do Otelo, parecendo que não está, ou dizendo que é um absurdo, como alguém pode imaginar uma coisa dessa, você vai percebendo como rapidamente o Otelo cai na trama. Ou seja, desgraçadamente, o homem parece estar sempre preparado para suspeitar da mulher que ele ama. O Iago arrola sua esposa para conseguir, digamos, uma prova material do crime com um lencinho, para fazer com que fique parecendo que, então, de fato, o amante Cássio esteve lá no quarto junto com a Desdémona. E mais uma coisa, que aí vem a ver com a personalidade da Desdémona. Ela é uma mulher doce, que ama o Otelo, preocupada com ele. Quanto mais ela tenta convencê-lo a perdoar o seu amigo que esteve envolvido numa briga, então ele, como chefe, tem que punir o soldado e tal, quanto mais ela tenta convencer ao seu amado perdoar o seu amigo, porque ela sabe que no fundo o Otelo está sofrendo por causa do amigo, você que assiste o espetáculo, quanto mais você ouve ela falar isso para ele, mais vontade você tem de entrar no palco e dizer para ela, Desdémona, sua boba, você não sabe o que está acontecendo? Você não enxerga aquele? Quanto mais você fala isso, mais ele pensa, vil criatura, como é capaz de chegar a um ponto como esse? Até o final em que ele mata Desdémona sem que ela nem saiba o porquê. Ou seja, quanto mais ela diz que não sabe o porquê, mais ele acha que ela é uma vil criatura. Porque se ela tivesse um mínimo de honestidade, pelo menos na hora da morte, ela teria confessado o seu crime. Então, o Otelo é uma tragédia em que a tragédia está dentro da pessoa. Aliás, isso é uma das coisas que muita gente relaciona ao Shakespeare, que ele teria tirado a tragédia do cosmos e colocado a tragédia dentro do homem. E isso era uma das coisas que o Freud também se encantava pelas tragédias shakespearianas, né? Então, no final das contas, você tem, bom, no final é descoberto a trama, ele se mata, e o Iago se dá mal, digamos assim, o mal não se deu bem de alguma forma, mas o estrago está feito. Então, o número de vezes em que a gente é levado por essa relação infernal entre paixão e insegurança acontece todo dia. Não só com homens, mas também com mulheres. Os psicanalistas diriam que é porque a paixão romântica é uma forma de sintoma. E como sendo uma forma de obsessão, ela tem que estar associada, de alguma forma, a algum tipo de sofrimento. E por isso, toda pessoa que a gente ama parece ter um caminho mais direto e mais curto para fazer você sofrer.